Na realidade, a burguesia ela critica o governo Bolsonaro, ela lamenta o fato de que o governo não tenha iniciativa no terreno político, mas ela não coloca em pauta nada parecido com o que o Bolsonaro deve sair. Há uma unanimidade entre todos os setores da burguesia, o que afeta boa parte da esquerda, né? Essa unanimidade acaba atrelando uma parte expressiva da esquerda, em torno da ideia de que o Bolsonaro não deve sair. Né? Por que isso daí? Né? Qual é a situação? Se o governo Bolsonaro, né, se vê justificado diante da burguesia, principalmente pelo fato de que ele se dispõe a aplicar uma política econômica de acordo com os interesses dos grandes bancos, etc. e tal, né, por que a burguesia não tem uma atitude mais agressiva na medida em que ele não consegue efetivamente levar adiante esse programa político? A resposta pode ser vista no que está acontecendo nas eleições municipais. Obviamente que, nesse momento, nas eleições municipais, o que nós temos aí para nos guiar são pesquisas eleitorais. E essas pesquisas eleitorais, obviamente, né, não refletem bem a realidade. Né? Às vezes reflete alguma realidade, às vezes não reflete. Alguns dados são distorcidos, outros são menos distorcidos. Mas há dois dados importantes que mostram, né, o problema da burguesia com o Bolsonaro. Né? Eu estou me referindo às pesquisas eleitorais em São Paulo e no Rio de Janeiro, que mostram não tanto a força do bolsonarismo, né? No caso de São Paulo, o Bolsonaro tem um candidato improvisado, que é o Russomano. Não dá para dizer que o fato do Russomano aparecer em primeiro lugar nas pesquisas, isso significa uma grande força do bolsonarismo, nem nada, mas dá para fazer a caracterização, que é uma caracterização sólida, de que essa situação do Bolsonaro expressa, isso sim, uma grande debilidade do PSDB em São Paulo e dos outros setores da burguesia. Né? Nós temos aí o Márcio França, que também é um candidato da burguesia em São Paulo. Né? Esse candidato, por exemplo, está subindo um pouco na pesquisa, parece subindo um pouco na pesquisa. Mas o fato é que, em primeiro lugar, está não o que seria a chamada frente ampla, mas o bolsonarismo, e um bolsonarismo de segunda mão. Quer dizer, a eleição em São Paulo, ela revela, né, uma enorme fraqueza da frente ampla, que acaba se transformando numa vantagem para a direita. A esquerda, logicamente, que tem dificuldade de capitalizar isso daí, porque a política da esquerda é muito fraca no enfrentamento, né, com o bolsonarismo e com a direita, e, portanto, acaba que se estabelece uma polarização entre a direita, extrema-direita, digamos assim, e a direita tradicional da Frente Ampla. No Rio de Janeiro nós vemos o mesmo cenário, né, onde os candidatos da burguesia eles estão patinando, e a eleição tende a se desenvolver no sentido de uma polarização entre o PT e o candidato do Bolsonaro, que também é um candidato improvisado. Isso daí mostra ainda mais do que em São Paulo, né, o descontrole da situação pela chamada Frente Ampla. Né. O Eduardo Paes, que é o candidato da Globo e tudo mais, ficou aí numa situação delicada, né, foi indiciado, não tem popularidade, né. O PSOL, o Marcelo Freixo, abandonou a candidatura dele para ver se a candidatura do Eduardo Paes decolava como candidatura da Frente Ampla, mas isso daí não parece estar acontecendo. Os setores da Frente Ampla, que no Rio de Janeiro, que em geral, mas particularmente no Rio de Janeiro inclui a Rede Globo,
se lançaram um ataque contra o Marcelo Crivella, com um processo judicial que acabou numa votação na Justiça, no Tribunal Regional Eleitoral, considerando o cidadão inelegível. Logicamente que ele vai recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral, STF, essa coisa toda, e vai continuar na eleição. Né? É importante notar também que em São Paulo iniciou-se uma ofensiva contra o Dória na forma de denúncias de corrupção. Aqui fica claro para todo mundo, né? Para quem não entendeu até hoje, né? O problema da corrupção, fazendo um parênteses aqui na nossa análise, nós estamos agora tendo uma demonstração aqui claríssima de que a denúncia de corrupção é apenas uma arma que você usa contra os seus inimigos políticos. Então, denúncias de corrupção verdadeiras ou falsas, né, em relação aos políticos burgueses, elas em geral tendem a ser verdadeiras, se encontra aí algum rabo preso do cidadão em algum lugar, e a coisa vem à tona. Tá? Fica absolutamente claro que a ilusão que a esquerda depositou na luta contra a corrupção, principalmente o PSOL, né, que foi o partido de esquerda que mais foi o da luta contra a corrupção, até porque o PT era o grande alvo da luta contra a corrupção, então os demagogos dentro do PT não conseguiam fazer direito à campanha da luta contra a corrupção, embora eles tentassem. Né? Se revela que essa questão da luta contra a corrupção nada mais é do que rastejar atrás da burguesia. Então nós vemos aí, né, na eleição municipal, o grande impasse dentro do regime político nesse momento. Quer dizer, o centro, os setores que compõem a chamada frente ampla, que existe informalmente no país, eles estão perdendo lastro na situação política de uma maneira muito intensa. O caso de São Paulo é muito grave, porque o estado de São Paulo é o grande reduto do PSDB. Sem estado de São Paulo, e acabou-se totalmente o PSDB. Né? O PSDB dos setores mais antigos, né? Aqueles setores que eram ultradireitistas, mas queriam dar queriam botar aí uma pose de serem setores civilizados, cultos, democráticos, etc. e tal, embora não fosse nada disso, já cedeu o passo ao setor tão direitista quanto eles, né? Mas que não procura manter essa aparência de grandes civilizados, grandes intelectuais civilizados, que é o João Dória. E o João Dória, que seria, digamos assim, a nova cara do PSDB, uma cara que é mais abertamente direitista, também está enfrentando uma série de dificuldades. Se o PSDB não consegue, em São Paulo, eleger o seu candidato, não estou dizendo que isso daí seja uma situação de favas contadas, muito pelo contrário, o PSDB tem muito recurso para enfrentar a eleição. Mas, se ele não consegue eleger o seu candidato, é um desastre político total. Não tanto por causa da Prefeitura de São Paulo, né? Veja-se que o PSDB perdeu a Prefeitura para o PT na eleição em que ganhou o Fernando Haddad, mas continua no governo estadual, que é o mais importante, que é a alavanca política mais significativa. Mesmo que o PSDB consiga ganhar, o que vai ser feito com bastante dificuldade, o PSDB já mostrou na eleição uma extraordinária fraqueza, o que não, né, facilita as condições para opor ao Bolsonaro uma alternativa da frente ampla. Então nós vemos aí o porquê a burguesia trata o Bolsonaro dessa maneira um tanto quanto incoerente, né? Acusa o Bolsonaro de não produzir nada em termos de política econômica, que é uma coisa fundamental, acusa o governo de não fazer nada, de ser um governo paralisado,
vê que a situação política está se deteriorando com uma certa rapidez, mas ao mesmo tempo não toma nenhuma providência contra o Bolsonaro. É que a burguesia entende que a relação de forças, né, não é favorável nesse momento do ponto de vista popular. Então eles vão cedendo ao Bolsonaro. Dessa situação é preciso tirar algumas conclusões importantes, né? A primeira conclusão importante é que as condições que deram lugar ao aparecimento do bolsonarismo, elas continuam existindo. Ou seja, quais são essas condições? Uma polarização bastante grande entre a extrema-direita e a esquerda, né? Ou seja, entre um setor agressivo, radical da burguesia e o movimento operário e o movimento democrático. Essas condições não só não estão diminuindo, né? Essa era a expectativa da burguesia nas eleições municipais, né? Eles vão mostrar depois outros resultados, porque o bolsonarismo não é forte em todo o país, mas os resultados não podem, nenhuma contabilidade de cidades, né, poderá modificar o fato de que os 3 principais estados da federação mostram uma enorme decomposição da chamada Frente Ampla. Então a polarização ela tende a se intensificar. Em segundo lugar, tá, a situação que nós estamos vivendo, ela revela o que realmente está em jogo, que é o quê? O fato de que para a burguesia da Frente Ampla se recuperar, né, quer dizer, a burguesia que deu o golpe de Estado e tudo mais, se recuperar politicamente, só há um caminho, que é o caminho que nós estamos vendo, embora muito tortuoso e complexo, nos Estados Unidos. Seria preciso que a esquerda, né, principalmente a esquerda pequena burguesa, a burocracia dos sindicatos e tudo mais, e no caso do Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, os principais partidos de esquerda decidissem apoiar a recuperação dessa burguesia, ou seja, que a Frente Ampla englobasse principalmente, né, o PT. O PT lulista, lógico, ou a maioria do PT isolando o Lula, né? Essa seria a única forma em que essa manobra poderia ser bem sucedida. Na medida em que essa fórmula não acontece, né, ou não acontece explicitamente, porque ela foi vetada pelo PT, o PT na eleição decidiu lançar candidatos no maior número possível de cidades, fortalecer o partido, né, no enfrentamento com essa burguesia, o que é visivelmente um problema para a formação da chamada Frente Ampla. Então, na medida em que isso não aconteceu, né, os candidatos da burguesia continuam ladeira abaixo. E isso daí fortalece o Bolsonaro. Terceira questão é a seguinte, né, para quem pensa que dessa análise nós devemos tirar a conclusão de que é preciso se unificar contra o Bolsonaro. Na medida em que a burguesia não consegue atrelar, né, a esquerda, os movimentos populares e tudo mais, a uma política, né, para criar uma alternativa ao Bolsonaro, uma alternativa dos verdadeiros golpistas, ela, né, vai acabar apoiando o Bolsonaro. Já fica claro no atual cenário político, quando a maior parte da burguesia diz que o Bolsonaro é totalmente ineficiente, porém, né, não se propõe a remover o Bolsonaro, nem a tomar nenhuma atitude mais drástica com ele. Né? Pelo contrário, né, os setores fundamentais da política burguesa tradicional, né, estão dando apoio ao Bolsonaro no Congresso. Logicamente que esse apoio é um apoio complexo e tudo mais, mas eles estão dando apoio a essa política. Então nós vemos aí, né, refletido nesses primeiros momentos da eleição, o caráter da crise política nacional.
A burguesia usa o bolsonarismo para tentar se recuperar politicamente, apesar de que a crise dessa burguesia é muito grande, e é muito grande porque essa burguesia foi quem aplicou os planos de ajuste fiscal e tudo mais em todos os lugares, né? O PSDB em São Paulo, evidentemente, está esgotado, né? Apesar de que todo mundo fala que São Paulo é um estado direitista, mas não é bem assim a coisa. Aqui a crise é muito grande, apesar da ditadura que o PSDB estabeleceu no estado. Então, nós vemos que o elemento fundamental que falta nesse quadro político geral é, evidentemente, a iniciativa da esquerda. A esquerda não tem iniciativa nenhuma. E isso daí se reflete também, né? Nós vamos ver agora, na questão das eleições. A eleição, né, como diz o título dessa análise, é um show de oportunismo.